Bom dia, galera. Bom dia, pessoal que nos acompanha ao vivo. Como é que vocês estão? Bom feriado para quem está aí no feriado do dia 21. Inicialmente, meus cumprimentos, minhas loas, meus parabéns aos policiais militares e policiais civis do Brasil. Hoje é dia 21 de abril e além de ser a efeméride do feriado de Tiradentes, é também o dia que nós comemoramos e homenageamos as polícias civis e militares Brasil afora, tá certo? Então vamos chegando para nós falarmos sobre o edital do concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, ok? Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado da Bahia o edital para o concurso público da PC Bahia. Quem nos acompanhava aí, quem acompanha nossas transmissões, a gente vinha falando nesse concurso no começo do ano, o pessoal apostava nele no começo do ano, eu estava apostando nesse concurso mais para o final do ano, mas ele saiu agora e nós fizemos aqui uma análise do edital, até porque eu estou organizando aqui o que é que precisa ser gravado a mais para as turmas que já estão em andamento no JUS 21, para a gente poder lançar a turma de reta final aqui no JUS 21 até de noite, estourando até 5, 6 horas da tarde, a gente já está com os cursos aqui no JUS 21. Mas vamos lá, vamos para a análise do edital. Tem muito detalhe, tem muita particularidade aqui no edital, ok? Então eu vou falando tópico por tópico, aí eu peço que vocês mandem as perguntas na medida que a gente for exaurindo os tópicos, porque senão a gente vai atravessar, vai enviesar. Eu anotei aqui, ó, 4 folhas de anotações, tem aqui também no computador, para não perder nada. Vamos começar pela banca. A banca é a IBFC, tá certo? IBFC é uma banca de São Paulo, mais especificamente da cidade de Taboão na Serra, em São Paulo. Não é uma banca que tenha tradição em concursos de polícia, principalmente concursos dessa magnitude, ok? Se você me perguntar se eu gostei da escolha da banca, a resposta é não. Eu sempre prefiro bancas maiores, eu sempre prefiro bancas com mais experiência, sem desrespeito à IBFC, mas eu sempre acho que concursos de polícia, principalmente concursos dessa envergadura, elas deveriam estar submetidas ao escrutínio de bancas com mais experiência, com mais bagagem, ok? Não me levem a mal, pessoal da IBFC, eu vejo provas feitas pelo Sebrasp, pela FCC, pela FGV, darem a confusão que deu. Quem fez prova da Polícia Civil da Paraíba está vendo o tamanho da confusão que está rolando até agora por causa da peça. Imagine uma banca sem tanta experiência assim. Mas é o que temos, é o que está publicado no edital. Então a banca é a IBFC, ok? Quando é que vai ser a prova? Tem vaga para delegado, investigador de polícia e escrivão. Daqui a pouco eu vou detalhar as vagas, porque tem ampla concorrência, tem os negros e tem os PCDs, portadores de necessidades ou de deficiência, como prefere chamar o edital. Mas quando é que vai ser a prova para todos? No dia 24 de julho. 24 de julho. A prova do concurso da Polícia Civil da Paraíba, seja para os cargos de delegado, escrivão ou investigador de polícia, está marcada para o dia 24 de julho, manhã e tarde, tá? A prova tem a parte objetiva no horário da manhã, são 4 horas para a prova objetiva, e a prova discursiva no contraturno, no turno da tarde, com 4 horas e meia. Então, as 2 primeiras etapas, objetiva e discursiva, vão acontecer no dia 24 de julho de 2022. Objetiva pela manhã, serão 100 questões A, B, C, D, E. 100 questões A, B, C, D, E. E a prova discursiva, que aí varia de delegado para os demais cargos, no período da tarde. Tranquilo? De manhã, 4 horas, à tarde, 4 horas e meia. Quando é que começa? Ah, sim, só um detalhe que já teve gente que me perguntou no direct. As provas originariamente só vão acontecer na cidade de Salvador, na capital do estado. Muita gente perguntando. Não, eu não me equivoquei não. Eu falei aqui o seguinte, eu disse que já deu a confusão que deu na discursiva da Paraíba. Imagine na Bahia entregando a uma banca que não tenha estofo. Foi isso que eu falei.
Não me confundi nada não, eu vou repetir o que eu disse. Eu não gostei da banca, eu não gostei da IBFC, porque eu prefiro uma banca com mais estofo, com mais bagagem, até porque concursos que são entregues a bancas maiores, como é o caso da FCC, da FGV, do Sebrasp, já dão problema, imagine bancas menores. E eu dei como exemplo o que está acontecendo na Paraíba. Quem fez concurso da Polícia Civil da Paraíba sabe o tamanho do problema que está dando na discursiva. Foi isso que eu falei. Se você não entendeu isso, paciência, eu não posso me responsabilizar pela sua falta de compreensão. E voltando para o concurso da Polícia Civil da Bahia, que é o que eu estou analisando o edital, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. A prova, como eu disse, está marcada para o dia 24 de julho, turno e contraturno. No turno da manhã, 4 horas para a prova objetiva. Hugo, meu patrão, tá certo? O cara aqui, vá-se embora, vai se ficar aqui não, chefe. O cara aqui se matando para trazer as informações para vocês, vá-se embora. Vá procurar quem não erre, quem não se equivoque. Vá ler a porra do edital e tira tuas próprias conclusões, cara. Se tu tá achando ruim, tu se senta, faz o que eu fiz. Vai ler o edital e tira tuas conclusões e não comete o equívoco, não comete o erro. Porque se eu falei Paraíba e tu não é capaz de entender que é Bahia, tu não nasceu para ser polícia não, tá bom? Vamos embora. Cada criatura que aparece no mundo. Então, turno e contraturno, 4 horas no turno da manhã, 4 horas e meia no turno da tarde para a discursiva. Aí, como eu estava comentando, antes do menino aí querer dar uma como é que a gente chama? De palhaço da palestra, que se dizia antigamente. Muita gente perguntou se essa prova seria no interior também. Não, o edital prevê originariamente que a prova vai acontecer exclusivamente na cidade de Salvador. Só que tem um tópico lá no edital que abre a possibilidade de, caso o número de inscritos seja muito grande, a possibilidade de que a banca aloque os candidatos em cidades próximas. Ela não especificou que seriam cidades próximas, não existe especificidade de distância e tal, mas um exemplo que eu dou, por exemplo, Lauro de Freitas, é colado com Salvador, é bastante razoável, caso tenha muitos inscritos, e eu acredito que nós teremos sim muitos inscritos para esse concurso. É bastante razoável se imaginar que, por exemplo, algumas pessoas fiquem alocadas em Lauro de Freitas. Mas, repito, originariamente o que está previsto no edital é que as provas vão acontecer apenas em Salvador, mas com essa ressalva. Caso o grande número de inscritos não dê para comportar na cidade de Salvador, Pererê, Parará, a banca diz que é possível nas cidades próximas, sem especificar o que seriam cidades próximas. As inscrições começam agora no dia 9 de maio, e se estende até o dia 7 de junho, sendo a data máxima de pagamento do boleto no dia 8 de junho. Então vai de 9 de maio do próximo mês até 7 de junho, e você tem até o dia 8 de junho no máximo para pagar o boleto. É R$ 160 a inscrição para delegado, R$ 140 a inscrição para escrivão e investigador de polícia. 160, R$ 160 para delegado, 140 para investigador e escrivão. Vamos lá agora para a parte mais técnica, a começar com a questão dos cargos e das vagas, a quantidade de vagas que nós temos previstas aqui no edital. Bom, eu vou usar os termos, tá? Eu vou usar os termos que estão no edital. Infelizmente eu sempre tenho algum tipo de problema quando eu falo de vagas, porque eu uso a expressão negros. E para vocês, por mais absurdo que possa parecer, eu fui punido pelo Instagram quando eu fiz a análise do edital da Polícia Civil da Paraíba, porque alguns espertos denunciaram minha conta pelo fato de eu estar usando o termo negro e disseram que eu estava praticando ato de segregação racial. Só que o termo que eu vou usar agora, tanto negro quanto PCD, pessoas com deficiência, são os termos que estão no edital, ok? Então você que gosta de denunciar a conta aí,
brigue primeiro com o edital e com o Diário Oficial do Estado da Bahia. Para delegado de Polícia Civil, no total são 150 vagas. No total são 150 vagas, sendo que são 98 vagas para ampla concorrência, 45 vagas para negros, exatamente como está no edital, e 7 vagas para PCD. PCD é a sigla para pessoa com deficiência. Então, 150 vagas para delegado de polícia, 98 concorrência geral, ampla concorrência, 45 para pessoas negras, 7 para PCDs, pessoas com deficiência. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque deu muito rolo isso na época da inscrição do concurso da Polícia Civil da Paraíba e também deu muito rolo na inscrição do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Muita gente dizendo que alguns candidatos que se inscreveram para concorrer aos cargos dentro das vagas destinadas aos negros não eram negros. Veja, o edital da Polícia Civil da Bahia, assim como os outros, eles dizem que a declaração de etnia presume veracidade do declarante. Ou seja, se eu chego e digo que sou negro, eu concorro para as vagas de negro. Depois eu serei submetido a uma banca de heteroidentificação. As pessoas estavam dizendo que deveria ser impugnado porque alguns candidatos se inscreveram para as vagas de negros. Isso aconteceu na Paraíba e em São Paulo e não eram. A presunção é de verdade da autodeclaração. Depois é que vai existir a aferição por o Instituto de Heteroidentificação, ok? Mas as vagas estão separadas dessa forma. Para delegado, 98 ampla concorrência, 45 para negros, 7 para PCDs. Escrivão de polícia, a mesma coisa. Escrivão de polícia, 98 ampla concorrência, 45 negros, 7 PCDs. Investigador de polícia ao todo tem 700 vagas. 455 de ampla concorrência, 210 para negros e 35 para PCDs, para pessoas com deficiência. Então, no somatório geral, esse concurso da Polícia Civil da Bahia está ofertando 1.000 vagas, o que é um número muito, mas muito considerável mesmo. Ok? Acho que deu uma travadinha aqui. Se travou para vocês, bote aí o likezinho só para eu ver se está travado ou se não está travado, por favor, pessoal. Que aqui para mim deu uma travada, eu não sei se voltou, não. O pessoal está botando o like aí, então é porque não travou, voltou. Então vamos lá, vamos continuar. Não travou. Se está subindo o like agora, foi só um bugzinho aqui para mim. Então são 1.000 vagas, é uma quantidade bastante considerável de vagas, tá certo? Muitas vagas, inclusive para delegado, eu não esperava 150 vagas ao todo, eu achava que só viriam 100 vagas. Investigador de polícia eu estava apostando em 500 vagas, vieram 700 vagas, então sim, é uma quantidade boa de vagas. Algumas pessoas estavam me perguntando sobre a remuneração para o Estado da Bahia em relação a escrivão, a investigador, a delegado. Pessoal, eu quero abrir um parêntese aqui para vocês, tá certo? Em quase todos os estados da federação, isso não é uma realidade só da Polícia Civil da Bahia, em quase todos os estados da federação, existe uma distância muito grande entre o delegado em início de carreira e o delegado quando chega à classe especial. Eu vou falar aqui, por exemplo, do estado de Pernambuco, que é onde eu tenho mais proximidade, que é o estado que eu moro. Isso não é uma crítica ao estado, é um fato, e fato não tem lado. O delegado, quando ele sai da Acadepol, quando ele sai do curso de formação, ele sai com um salário que é muito distante do classe especial. E isso acontece normalmente porque os estados eles tentam evitar aquele critério de paridade ou de aproximação percentual entre o investigador e o escrivão e o delegado em início de carreira. Então ele joga o delegado em início de carreira lá para baixo para poder dar uma equiparação menor. Então o salário aqui do delegado na Bahia é um salário inicial. Eles têm um salário base, tem a gratificação de função judiciária, de atividade policial, roda aí bruto na faixa de R$13.000. O salário inicial de delegado na Bahia roda aí mais ou menos
R$13.000. Eu acredito que na Bahia deve ser mais ou menos como aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, depois que o cara vira delegado, ele leva 3 anos para poder mudar de patamar e passar a ter uma remuneração melhor, até que com 10 anos ele chega em classe especial. Na Bahia é mais ou menos a mesma lógica. Então, o salário do delegado na Bahia, para começar, é um salário baixo, é um salário aquém do que muitos estados pagam, mas é aquela história do salário inicial, ok? Para investigador e escrivão, roda aí mais ou menos na faixa de R$4.000, R$4.300 salário bruto. Então, você vai já trabalhar com isso aí, 13 mil mais ou menos. Estou fazendo uma média, tá? Estou fazendo uma média. 13 mil bruto para delegado, 4 mil bruto para investigador e escrivão em início de carreira. Giovanni, eu posso disputar os 2 cargos? Não, você não pode disputar os 2 cargos, por um motivo muito simples. Primeiro, porque o edital veda. O edital diz que você só pode fazer inscrição para um cargo. Se você tiver mais de uma inscrição, vai valer a última. As anteriores serão automaticamente canceladas e está no edital. E segundo, a prova é no mesmo dia. A prova de delegado, de agente e de escrivão, todas elas são no mesmo dia e no mesmo turno. Turno e contraturno, dia 24 de julho. Ok? Então, tá aí a remuneração, aquelas exigências de sempre. Para delegado tem que ser bacharel em direito. Para escrivão tem que ter curso superior em qualquer área. Para investigador tem que ter curso superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação, tá? CNH. Lembrando, o edital não exige CNH para escrivão, mas ele exige CNH categoria B, no mínimo, para investigador de polícia. Uma outra coisa que estavam me perguntando aqui é o seguinte. Me perguntaram sobre se era verdade que só poderia ingressar na carreira policial na Bahia quem fosse vacinado, quem tivesse o passaporte sanitário. Veja, a questão aqui não é de ingresso na carreira. A questão aqui é de possibilidade de fazer o concurso, tá? O que o edital estabelece como pré-condição para o ingresso na carreira de delegado de polícia na Bahia é você ser bacharel em direito. Você tem que ser bacharel em direito, tem que estar em dia com suas obrigações eleitorais, ter os nada constas lá, se for do sexo masculino, além das obrigações eleitorais, com serviço militar obrigatório, enfim. Para investigador e para escrivão, qualquer diploma de curso superior. Só é privativo, por óbvio, aos bacharéis em direito, o cargo de delegado. Investigador e escrivão, qualquer diploma de curso superior, e no caso do investigador, você precisa ter a CNH no mínimo categoria B. Para ingresso no cargo, você não precisa ser vacinado, você não precisa ter passaporte sanitário. A questão aqui, que gerou dúvida em muita gente já, é porque o edital especifica que para ingresso no local de prova, para você entrar no local de prova, você obrigatoriamente terá que apresentar o seu passaporte sanitário, certo? E aí, dependendo da sua idade, se na data da prova você já tiver naquela faixa etária da dose de reforço, da terceira dose, você tem que ter inclusive a terceira dose. Eu inclusive recebi muitas mensagens no meu direct sobre isso, tinha prometido que responderia, estou respondendo aqui para todo mundo. Não é que ser vacinado seja exigência para entrar no cargo, é exigência para fazer a prova, para entrar no local de realização da prova. Você tem que apresentar a carteira de vacinação, tem que apresentar o passaporte sanitário e o edital é taxativo. Eu não sei aí qual é a idade que está na Bahia para dose de reforço, para a terceira dose, mas se na data da prova a sua idade já estiver no calendário do governo do estado da Bahia para a vacinação da dose de reforço, você só entra no local de prova com a dose de reforço também. Então, acredito que a maioria vai ter que ter tomado as 3 doses. Giovanni, isso é legal ou ilegal? Eu não vou discutir isso aqui, tá bom? Não é o objetivo da minha live. Eu estou apenas trazendo a informação. Não me cabe aqui discutir legalidade ou ilegalidade de passaporte sanitário. Ok? Então tá dada a informação. Outra coisa que me perguntaram era sobre a exigência de prática jurídica ou atividade policial prévia para o cargo de delegado. Não precisa. De novo, não precisa.
quem delimita ou quem determina a exigência de atividade jurídica prévia não é o edital do concurso, mas sim a legislação específica do Estado. E a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto do Servidor Público da Bahia, em ambos, não há essa exigência para ingresso no cargo de delegado de polícia. Então, não tem, de novo, não tem exigência de prática jurídico-policial prévia para o ingresso no cargo de delegado de polícia. As exigências são essas aí que eu acabei de passar para vocês, ok? Tranquilo? Vamos lá. Agora, em relação à questão das provas, certo? Como eu disse, prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva para todos os cargos, ela será composta de 100 questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, são 5, tá? 5 alternativas. A, B, C, D, obviamente só tem uma resposta correta, sendo 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Inclusive, eu tenho anotado aqui alguns detalhes muito importantes sobre conhecimentos específicos para delegado e para agente, que eu quero chamar a atenção de vocês. E para que você não caia no ponto de corte, na prova objetiva você tem que ter pelo menos 70% de acerto. A prova objetiva vale 100, você tem que tirar 70 no mínimo. Candidatos que tenham menos de 70% vão cair no ponto de corte, ok? Então, a prova objetiva, 100 questões A. Por favor, veja se voltou aí, que a galera fica ligando no meio da live. Quando liga, dá uma travada. Veja aí se voltou, por gentileza. Espera aí. Só não vê que eu estou em live, vai ficar ligando. Voltou. A Rayane está dizendo que travou, mas deixa eu ver se voltou agora. Travou porque entrou uma ligação aqui. Léo, avisa a Sandra aí para não ficar ligando para mim, por favor. Deixa eu ver se voltou. Voltou. O Tasson está dizendo que travou, mas voltou. A Luciana está dizendo que voltou. Aí o pessoal fica ligando para mim. Então vamos lá, voltou. Então, como eu estava dizendo para vocês, são 100 questões, 40 de conhecimentos gerais, 60 de conhecimentos específicos. Eu vou já falar sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E a nota de corte é 70%. Se você tem 100 questões, se você acertar 69, você está fora. Você tem que acertar 70 questões. E para a discursiva, e aqui eu quero que vocês tenham muito cuidado nas informações que eu vou dar. A prova discursiva de delegado vai ser composta de 2 questões, 2 estudos de caso e uma peça cautelar ou uma peça de inquérito. Então vamos lá. A prova discursiva de delegado, daqui a pouco eu falo sobre de investigador e escrivão. A prova discursiva de delegado, ela terá uma peça e ela terá 2 questões de estudo. Um caso concreto lá, por exemplo, você tipificar um crime ou dizer qual é o procedimento administrativo adequado, como é comum nos concursos de delegado. Mas o que é que chamou a atenção de muita gente aqui? Primeiro, quantas provas discursivas serão corrigidas? Até 2 vezes a quantidade de vagas. Então tenha cuidado com esse primeiro detalhe. Isso tanto vale para delegado quanto para escrivão e investigador. As provas discursivas não serão corrigidas todas. Teve gente que me perguntou, professor, a minha nota vai ser o quanto eu tirei na objetiva e quanto eu tirei na discursiva para poder ver o ponto de corte? Não. O ponto de corte é da objetiva. Se você não atingir os 70% da objetiva, você já está eliminado. Você já perdeu pelo ponto de corte. E as provas discursivas não serão todas corrigidas. Apenas 2 vezes a quantidade de vagas. Então, eu anotei aqui a conta. Vamos lá. Para delegado, cadê? Para delegado de polícia, serão corrigidas para ampla concorrência 196 discursivas, para candidatos negros 90 e para PCDs 14. Escrivão a mesma coisa, serão corrigidas 196 discursivas para ampla concorrência, 90 para negros, 14 para PCD,
E investigador de polícia, 910 ampla concorrência, 420 negros e 70 PCDs. Então se liga, todos vão fazer a discursiva, mas a discursiva não será corrigida de todos, é até o dobro da quantidade de vagas para os quais você está disputando. E a outra coisa que chamou a atenção de muita gente foi, muita gente disse, o edital já disse qual é a peça que eu vou fazer. Eu vi, inclusive, já postagens na internet, as pessoas dizendo, só pode cair 2 peças na Polícia Civil da Paraíba para delegado. Inclusive, a pessoa que trabalha comigo, uma das pessoas que trabalham comigo aqui, que me ajudam muito, que é a Fraia de manhã cedo disse, Giovanni, o edital já disse qual é a peça. Eu disse, como assim, Fraia? O edital já disse qual é a peça? Não, já disse, só tem 2 peças que pode cair. Aí eu fui ler o edital. O que é que está escrito no edital? Se você vai fazer prova para delegado da Bahia, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. O que é que está escrito no edital? A discursiva, além das 2 questões de estudo de caso, ela tem uma peça cautelar de representação ou peça de inquérito policial. Oxe, Giovanni, só são 2 então. Meu patrão, o edital está dizendo que ou é uma peça cautelar de representação ou uma peça de inquérito. Eu aqui tomei a liberdade de listar as peças cautelares de representação do delegado de polícia e ainda liguei para Paulo Furtado, para Paulinho, que é o nosso professor de peças aqui no Jus 21, para a gente bater, para confirmar, para ver se eu não estou esquecendo nada. Então, quando o edital diz peças cautelares de representação, quantas peças podem cair, quais peças podem cair? Nós temos as cautelares pessoais, pugnação por temporária, preventiva e medidas diversas da prisão. Só aí já são 3. Nós temos as peças cautelares probatórias. Quais são as peças cautelares probatórias? Interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico. Giovanni, mas normalmente interceptação e quebra de sigilo vem junto. Vem, mas podem ser peças separadas. Então, interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, captação ambiental, quebra de sigilo bancário. Se pode quebra de sigilo bancário, também pode quebra de sigilo fiscal, enquanto peça apartada, infiltração de agentes, infiltração virtual, inclusive infiltração de agentes e infiltração virtual são peças distintas, tá? As pessoas dizem que infiltração virtual é a mesma coisa de infiltração de agentes. Não é. Infiltração de agentes é uma coisa, infiltração virtual é outra. Ação controlada lá na lei de drogas, ok? Ação controlada para a questão da entrega vigiada de drogas é uma peça cautelar. Busca domiciliar. Nós temos a cautelar securatória de sequestro, só para fechar as cautelares. E as peças pertinentes a inquérito. Portaria, relatório, despacho de indiciamento e despacho em auto de prisão em flagrante, que é o que eu chamo de despacho de convicção. O que eu chamo de despacho de convicção, o Paulinho chama de despacho em auto de prisão em flagrante. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 19 peças possíveis. De novo, 19 peças possíveis. Não caia, pelo amor de Deus, nessa besteira que estão falando aí, que só são 2 peças, porque só tem 2 peças indicadas no edital. O edital não indicou as peças, indicou as modalidades. E dentro dessas modalidades são 19 peças. É tanto que no curso que eu estou montando aqui, que a gente vai lançar hoje no Jus 21, estourando amanhã para delegado, eu vou colocar todas as 19 peças. Eu falei com o Paulo e a gente vai ensinar todas as 19 peças, passo a passo, tintim por tintim, do começo até o fim. Por quê? Porque é muita coisa que pode cair, ok? Já no caso de investigador de polícia e escrivão de polícia, são 4 questões discursivas. Não tem peça, por óbvio, nem para escrivão, nem para investigador. Não tem peça, nem para escrivão, nem para investigador. São 4 questões discursivas. Tranquilo? Bom, vamos lá. O que é que eu tenho mais aqui para chamar a atenção de vocês? Nós temos a questão da prova de títulos. Prova de títulos também, que hoje é o que tem feito a diferença
quando você pega as pessoas que têm as discursivas corrigidas, salvo uma discursiva apocalíptica, como foi a discursiva da Paraíba, mas dentro de uma questão de normalidade, de novo, dentro de uma questão de normalidade, o que eu tenho percebido é que a diferença hoje dos aprovados na objetiva e na discursiva, que tiveram a discursiva corrigida, a diferença de quem fica dentro e fora das vagas é a prova de títulos. Dificilmente hoje, principalmente para delegado de polícia, escrivão investigador um pouco menos, mas também está já chegando como é delegado, dificilmente hoje para delegado de polícia você consegue ficar dentro das vagas se você não tiver título nenhum. Então, a prova de títulos ela faz muita diferença para aqueles que tiveram a discursiva corrigida. Porque normalmente quando você tem a discursiva corrigida, principalmente quando só vão corrigir 2 vezes o número de vagas, você já selecionou muito. É a galera que já está afiada pra caramba ali. As discursivas vão estar muito parecidas. Provavelmente foi uma peça mais comum. Por exemplo, uma cautelar de preventiva ou uma cautelar securatória de sequestro, que são peças mais simples de fazer. Então vai ficar todo mundo muito parecido na nota. E aí, consequentemente, a diferenciação de quem fica dentro e fora das vagas diz respeito à titulação. Então vamos para a titulação. Primeiro, quem tiver o título de doutor, 1 ponto a mais. Meu amigo, 1 ponto a mais aqui nessa etapa. Pode ser a diferença do primeiro para o 50º, certo? É muita coisa. Então, doutor, 1 ponto a mais. Mestre, 0,8. Quem tiver o título de mestrado tem que ter o título no dia de apresentação, tá? Aí eu estou fazendo, eu só apresento o título quando eu terminar o curso de formação? Não. Tem a data de apresentação de provas e títulos. Então, nessa data, o título efetivamente reconhecido pelo MEC de doutor, 1 ponto a mais, de mestre 0,8. Aí vamos chegar na parte da pós, que é o que a maioria tem, certo? Mestres e doutores são menos. Você tem muito mestre concorrendo para delegado de polícia, mas para a gente escrivão um pouco menos, tem muita gente com pós para delegado de polícia. Existem 2 tipos, aspas, de pós-graduação que o pessoal vende no mercado. Eu, inclusive, sou crítico de chamar esse outro tipo de pós também. Existe a pós lato sensu, que é a única pós verdadeira, que ela tem que ter no mínimo 360 horas de aula. Por exemplo, as pós do JUS 21. Todas as pós-graduações disponíveis aqui no JUS 21, elas têm 360 horas. Porque eu só disponibilizo para os meus alunos pós lato sensu, a pós verdadeira. Então, quem tem pós lato sensu, ou seja, pós-graduação de 360 horas e, obrigatoriamente, essa pós tem que ser na área penal, processual penal, constitucional ou administrativo. Por exemplo, você fez pós de segurança pública aqui no JUS 21. É uma pós na área penal, ela está registrada no MEC como uma pós na área penal. Você fez direito processual penal aprofundado. Você fez direito constitucional. As pós, para gerarem a pontuação, elas têm que ter a pontuação que eu vou falar agora, no mínimo 360 horas, e elas obrigatoriamente têm que ser em penal, processual penal, constitucional ou administrativo. Deixa eu explicar. Não é que sua pós tem que ter o nome penal. Quando nós registramos uma pós-graduação no sistema do EMEC, tá? No sistema do MEC, você dá o nome da pós e a área a qual ela está vinculada. Então, por exemplo, aqui no JUS 21 eu tenho uma pós-graduação em perícia e em ciências criminais. Certo? É perícia, medicina legal e ciências criminais, é o nome da pós. No registro dela no EMEC, ela está registrada na área de direito penal. Então, embora o nome da pós seja perícia médica, medicina legal, tal, ela é uma pós que, para o MEC, ela faz parte da grade das pós-graduações de penal. Outro exemplo, pós de segurança pública. Tem boas pós de segurança pública no Brasil, inclusive no JUS 21. A pós de segurança pública, ela é uma pós da área penal registrada no MEC. Outro exemplo, criminologia. A pós-graduação de criminologia, quando você entra no MEC, ela é registrada em penal e processo penal. Então não é que tenha que ter um nome penal na sua pós, ou processo penal na sua pós.
ela tem que ser registrada no MEC na área penal, processual penal, constitucional administrativo. Hoje nós já temos pós-graduações em direitos humanos, aqui no Juiz não tem, mas algumas instituições têm. A pós-graduação em direitos humanos ela é uma pós da área de direito constitucional. Então, se você tem 360 horas a sua pós dentro de uma dessas 4 áreas, cada título de pós vale 0,5. Cada título de pós vale meio ponto. Eu tenho 2, Giovanni, meio ponto mais meio ponto, 1 ponto. O edital é muito específico aqui, tá? Meio ponto por cada pós que seja lato sensu, e se você tem mais de uma, soma até o limite de 1. Giovanni, eu tenho 4 pós lato sensu, eu tenho 2 pontos? Não. O máximo que você consegue chegar é 1 ponto. E é aqui aonde muita gente já está ligado. Muita gente já está ligada a priscas eras, que os editais estão fazendo isso, é o que o cara faz. Como hoje fazer um doutorado é muito complicado, aí o cara faz 2 pós. O que eu tenho de aluno aqui no JUS 21 que estuda para a polícia e que faz aqui no JUS 21 2 pós em paralelo, pensando no título. É tanto que eu devo ter aqui para mais de 200 alunos que o pessoal me procura e aí o que é que eu faço? Quer fazer 2 pós? Paga a primeira o preço cheio, a segunda paga 20% da segunda, 30%. Eu tenho vários alunos do Projeto Delta que fazem 2 pós em paralelo. Por quê? Porque se você tem o título das 2 pós, a soma dá 1. É como se você tivesse um doutorado. O problema é que o custo de 2 pós-graduações é 30% do custo de um doutorado. É melhor hoje você ter 2 pós para o concurso do que um título de mestre. Porque se você tiver um título de mestre, vale 0,8. Se você tem 2 pós, vale 1. Ok? Tranquilo? A Luciana está falando de direito público. Direito público é direito administrativo. Está lá no segmento de direito administrativo. Então, se você tem 2 pós, você tem 1 ponto. Se você tem 3, 4, não passa de 1 ponto. Só que aqui, o edital trouxe uma coisa que eu achei curiosa. Tem muita gente que vende curso de aperfeiçoamento chamando de pós-graduação. Que são aqueles cursos de 100 horas, 150 horas. O pessoal chama pós-estrito sensu. Bicho, não existe isso, é aperfeiçoamento. Cursos de aperfeiçoamento de 100 horas nessas áreas, penal, processo penal, constitucional e administrativo, valem 0,2 até o limite de 0,4. É por isso que eu digo, você que faz uma pós-graduação pensando em concurso público, não se engane. Não adianta você fazer pós-graduação que não seja 360 horas. Porque o pessoal chama isso de aperfeiçoamento e às vezes nem admite no edital. E quando admite é como esse da Bahia, dando 0,2, no máximo até 0,4. Ok? Tranquilo? PADG, o certificado de curso segunda fase. Não tem nada a ver. Curso segunda fase é curso segunda fase. Estou falando de pós-graduação. Beleza? E um outro detalhe. Quem já exerce cargo de policial civil, ele tem mais 0,8 na prova. Então vamos supor, você é agente de polícia, você é escrivão de polícia e está fazendo concurso para delegado, o fato de você ser agente ou escrivão lhe dá mais 0,8. Agora é só polícia civil. Polícia militar não foi abrangida, nem bombeiro militar, tá? Policiais militares e bombeiros militares não terão essa nota adicional no concurso da Polícia Civil da Bahia. Apenas quem já é policial civil não precisa ser no estado da Bahia. Quem já é policial civil, ele tem, indo para a parte de títulos, mais 0,8. Exemplo, eu tenho um aluno no JUS 21 aqui, que ele é escrivão de polícia em São Paulo. Mas a família dele é de Feira de Santana, na Bahia. E ele vai fazer esse concurso da Bahia porque ele quer voltar para morar na Bahia. Então, ele já é polícia civil em São Paulo. Em ele chegando na etapa dos títulos, ele tem 0,8 no concurso da Polícia Civil da Bahia. Mas PM e bombeiro militar não entra. PM e bombeiro militar não entra. Ok? Beleza? Antes do curso de formação, Jana, você tem que estar ali com o seu título por volta do mês de agosto, setembro. Não entra polícia penal, só polícia civil, é específico do edital, polícia civil. Beleza? Bom, essas são as principais informações técnicas sobre o edital. Agora nós vamos pegar, cadê?
Mais especificamente aí, perguntando quando é que você tem que ter a prova de títulos, especificamente ali por volta do final do mês de agosto, tá? Quem não tem pós-graduação ainda e fizer pós de 4 meses, dá tempo. Tranquilo? A prova de título é para todos os cargos, Anderson, para delegado, agente e escrivão, delegado, investigador e escrivão de polícia. Bom, vamos lá. Nós temos agora a parte do edital que fala no que vai cair, parte geral e parte especial, legislação específica. Me permita dar uma dica aqui para vocês, tá bom? Me permita dar uma dica para vocês. Pelo perfil, vamos dizer assim, que nós temos hoje no estado da Bahia, pelo perfil administrativo, pelo perfil das pessoas que comandam a segurança pública, pelo perfil do próprio governo do estado da Bahia, eu acredito que nós vamos ter muitas coisas sobre legislação especial do estado da Bahia e a parte de direitos humanos e promoção de igualdade racial e de gênero. Por exemplo, a Bahia tem uma iniciativa, vamos dizer assim, que foi pioneira no Brasil, que é a Ronda Maria da Penha. Entendeu? A Polícia Militar da Bahia se destacou por causa da questão da Ronda Maria da Penha, a questão de promoção de igualdade de gêneros. Nós temos uma legislação no Brasil, a legislação CAO, que é referência a um parlamentar da Bahia. Então, existe no edital, na parte geral, estou falando aqui de parte geral, depois eu entro na parte específica, existe um tópico chamado promoção da igualdade racial e de gênero. Eu acho que vai ter muita questão sobre isso, sobre promoção de igualdade racial e de gênero. É tanto que aqui nos nossos cursos do JUS 21 eu vou pegar e vou pedir para gravar um módulo específico só sobre essas legislações, que são legislações que normalmente não caem em outros concursos. Por exemplo, a Lei CAO é uma lei de 1985, ela dificilmente é cobrada em prova, tanto de delta quanto de agente e escrivão. E está aqui. Outra, tem leis estaduais na Bahia sobre promoção de igualdade racial. A Bahia tem uma Secretaria de Promoção de Igualdade Racial e tem leis estaduais de promoção de igualdade racial. Então, nós vamos ter gravações de aulas específicas aqui sobre essa parte de promoção de igualdade racial e de gênero. Eu não vou botar só a revisão através de questão, eu vou botar aula mesmo, porque eu acho que vai ser um diferencial. E outra, a legislação específica do estado da Bahia, principalmente a legislação administrativa. É normal nos concursos para a polícia cair o Estatuto do Servidor Público do Estado e, no caso, a Lei Orgânica da Polícia Civil. Só que aqui no edital da Bahia, tanto para delegado, quanto para escrivão, quanto para investigador, além do Estatuto do Servidor Público da Bahia, que é a Lei 667794, e além, obviamente, da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, que é a Lei 11.370 de 2009, nós temos legislações que falam especificamente sobre licitações e contratos administrativos. Existe uma lei aqui de 2005 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras e alienações do governo do estado da Bahia. E tem uma outra que dispõe sobre o processo administrativo no estado da Bahia. Eu acho que essa parte de legislação específica da Bahia também vai ser outro diferencial. E aí o que é que eu fiz? Eu já conversei com um professor da Bahia que eu confio muito, que inclusive é um dos representantes da OAB Bahia para essas questões de processo licitatório e administrativo junto ao governo do estado, e nós vamos gravar um módulo também, um módulo de teoria. Eu vou gravar aqui, pedir o pessoal para gravar lei por lei dessa parte de legislação específica da Bahia. Eu acho que o grande diferencial dessa parte geral vai ser a legislação específica do estado da Bahia, que é uma coisa que a maioria das pessoas não estudam, e essa parte da legislação ligada à promoção de igualdade racial e de gênero. Giovanni, português, o que é que você tem que fazer? Tá ficando comum. Hoje, difícil é um concurso que não tenha português para delegado. Investigador e escrivão sempre teve, tá certo? Sempre teve, não tem muito como correr. E para delegado está se tornando também extremamente comum.
Então, nós temos aí para delegado, na parte geral, essas coisas. Na parte específica, conhecimento específico, é direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito penal, processual penal, e o grande peso que eu acho que vai ser da legislação especial, tá bom? Direitos humanos e criminologia. Investigador de polícia. Para investigador de polícia, cai a mesma coisa da parte geral de delegado, só que, óbvio, são outras questões, língua portuguesa, atualidade, informática, promoção de igualdade racial e de gênero, medicina legal e por aí vai. E cai também noções de contabilidade, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, e eu estou pegando um professor da Bahia. Manu, como é o nome do pessoal da Bahia que dá contabilidade aqui no Juiz? Marcos Luciano. Marcos Luciano, pronto, eu estou aqui no Juiz, quem vai gravar essas aulas de contabilidade é o professor Marcos Luciano da Bahia, que está muito acostumado aí com os concursos da Bahia. Então a gente vai ter noções de contabilidade, administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação extravagante e por aí vai. E para escrivão ainda tem estatística e arquivologia. Aí vem a grande pergunta de muita gente. Giovanni, dá tempo eu estudar a teoria de tudo? Não, não dá. Não dá tempo para estudar a teoria de tudo. Vou ser muito sincero com você. Giovanni, eu consigo bater tópico a tópico desse edital? Não, você não consegue. Para bater tópico a tópico desse edital aqui, você tem que estar aí uns 8 meses de estudo a 9 para delegado e uns 5 a 6 para investigador e escrivão. E eu estou falando de gente que vai estudar amanhã e tarde. Estou falando de gente que vai sentar na cadeira só para fazer isso. E aí, Giovanni, o que é que a gente faz? Tem que ser inteligente. Você tem que fazer uma preparação inteligente. Existem disciplinas aqui que você tem que assistir às aulas. Existem disciplinas aqui que você tem que assistir a aula de teoria toda. Porque são aquelas disciplinas que normalmente a galera não está estudando e vai fazer a diferença. Então, por exemplo, medicina legal. Nos cursos aqui do JUS 21 eu vou colocar todas as aulas de medicina legal. Não tem o que fazer. Medicina legal é uma disciplina que você tem que assistir todas as aulas. Outro exemplo, essa parte de promoção de igualdade racial e de gênero. Tem que assistir lei por lei aqui de teoria. A parte de legislação específica da Bahia. Lei por lei de teoria também. Certo? Não tem muito o que fazer. Português, tem que também ver isso. Direitos humanos, que é outra coisa que vai pesar muito. Tem que fazer lei por lei. Certo? Tema por tema. Então, disciplinas como língua portuguesa, medicina legal, que mais? Direitos humanos, promoção de igualdade racial e de gênero, a legislação específica da Bahia, criminologia, legislação especial. Legislação especial é muito grande, você tem que ver as leis, você tem que olhar as leis, não tem o que fazer. Então essas disciplinas, eu recomendo que vocês assistam às aulas explicativas, às aulas didáticas, doutrinárias. É tanto que nos nossos cursos nós vamos botar todas as aulas. Legislação especial mesmo vai estar lá todas as leis. Lei Maria da Penha, Lei de Tortura, Estatuto do Desarmamento, hipossuficiente, vai estar todas. Porque é o diferencial. Essas outras disciplinas que as pessoas normalmente já estão estudando, direito penal, constitucional, administrativo, processo penal, informática, essas outras leis, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um treinamento intensivo, nós vamos pegar os principais tópicos do edital e vamos fazer um treinamento intensivo com foco no estilo de questões da banca, certo? Com foco no estilo de questões que a IBFC vai fazer. Então vai ser uma preparação híbrida que já vai dar uma carga horária gigantesca, que já vai ser uma carga horária para se lascar. Porque se eu botasse, para mim seria até melhor se eu botasse toda a teoria disso aqui, porque eu já tenho as aulas gravadas. Eu teria que gravar só essa parte específica da Bahia, mas eu não vou fazer isso com vocês, certo? Ah, e um detalhe, tá? Quem já é aluno do Projeto Delta, quem já é aluno do Projeto Alfa, vai receber gratuitamente essas aulas específicas gravadas para a Polícia da Bahia. Você que é aluno nosso, você que já comprou em 2022 o Projeto Delta ou o Projeto Alfa, não esquente cabeça, vai estar disponibilizado para você gratuitamente. Aqui no JUS 21, quem compra o curso anual sabe que tudo que eu fizer específico eu dou de graça para vocês. Então, os cursos, se eu não conseguir lançar hoje, eu vou lançar amanhã. Eles vão ter que ser pensados, eles vão ter que ser de um modelo mais inteligente. Qual é o modelo mais inteligente?
Algumas disciplinas vocês vão ter todas as aulas de teoria mesmo, ponto a ponto do edital, e outras nós vamos fazer um treinamento intensivo através de resolução de questões dos principais tópicos do edital. E no momento do lançamento do curso, eu vou disponibilizar para quem comprar nas 48 primeiras horas de lançamento do curso, eu vou fazer uma live aqui para lançar, eu vou disponibilizar para delegado o módulo de discursiva gratuitamente, todas as aulas de discursiva de Paulo, para você estudar todas as peças, e para quem é escrivão e investigador, o módulo de discursiva de escrivão e investigador. E também, caso alguém queira reforçar o estudo, eu vou dar de graça um módulo de direito penal, parte geral e parte especial, que a parte geral é Paulo Furtado que gravou, parte especial sou eu que gravei, que são os principais crimes analisados um a um. Então, eu vou montar o curso aqui no JUS 21. Eu não garanto poder lançar esse curso hoje, porque eu tenho que ligar para muito professor, é muito detalhe, mas eu acredito que se eu não lançar hoje no final da tarde, amanhã de manhã eu vou lançar, então você fica ligado, que eu vou fazer um curso que seja possível você estudar, e aí, para quem comprar o curso no momento do lançamento, nas 48 primeiras horas do lançamento, vai levar de graça, se for para delegado, toda a parte discursiva, eu vou dar todas as aulas discursivas de Paulo Furtado para você poder estudar tudo. E se for de escrivão ou investigador, as aulas de discursiva, de investigador e escrivão, e ainda vai levar de bônus, de novo, ainda vai levar de bônus o meu módulo completo de direito penal, onde a gente analisa todos os principais artigos do Código Penal, tanto parte geral quanto parte especial. Só esse módulo eu acho que tem umas 60 horas de aula para você, se você tiver tempo, você ficar fera em penal. E eu ainda vou fazer mais uma coisa, se vocês esperarem pelo lançamento do curso, para quem comprar o curso, esse curso aqui, nas 48 primeiras horas do lançamento, eu vou dar acompanhamento de mentoria gratuito, tá certo? Nós temos uma equipe de mentoria aqui que faz o seu cronograma, que monta o seu cronograma de estudo, e aí eu vou dar acompanhamento gratuito, ok? Vai ser um curso específico de reta final. Esse curso vai ser voltado para o concurso da Polícia Civil da Bahia. O concurso vai ficar válido até o dia seguinte à sua prova, e se eu não lançar hoje, eu lanço amanhã, porque a questão é o tempo para montar, certo? Se eu não lançar hoje, eu lanço amanhã. Então vocês aguardem um pouco, é um compromisso meu com vocês. Do lançamento do curso, se eu lançar amanhã, quem comprar dentro das 48 primeiras horas vai levar essas 3 coisas de graça. Quem for delegado, eu vou dar o curso de discursiva de graça. Quem for agente investigador, discursiva de agente investigador, vou dar um módulo de direito penal completo, porque aí pode ser que você queira assistir todas as minhas aulas de crimes em espécie ou de parte geral, e vou dar, para quem comprar nas 48 primeiras horas, eu vou dar o acompanhamento individualizado de mentoria. Esse é um compromisso meu com vocês, se vocês aguardarem, ok? Então fiquem ligados nas minhas redes sociais, eu vou trabalhar para poder fazer esse lançamento hoje. Não sei se eu consigo, eu dependo da minha equipe, dos professores, enfim. Mas se eu não conseguir, amanhã, até o final da manhã, tá lançado esses 2 cursos, aí eu abro uma live e digo a vocês como vai funcionar. Beleza, crianças? Bom, nós vamos ficando por aqui, deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.